Essa obra de arte aqui, modernista, é de um famoso pintor brasileiro chamado Cândido Portinari. Ela foi pintada em 1939 no Rio de Janeiro. Ele era um esquerdista, chegou a ser candidato a deputado federal pelo Partido Comunista em 1945. Eu não sei se você acha essa pintura bonita ou não, mas a mensagem é fantástica. Essa mulher sentada aí no meio é Raquel. Muitos séculos atrás, ela era considerada estéril, até que então ela teve um filho, mas ele desapareceu. Depois ela teve outro filho e morreu no parto. Essa mulher, Raquel, queria que esse segundo filho se chamasse Benoni. Só que Benoni significa filho da dor e da aflição. O pai da criança não quis colocar esse nome, e como a mãe havia morrido, mudou o nome da criança para Benjamim, que significa filho da felicidade. Pois bem, esse menino, Benoni, ou Benjamim, cresceu, teve filhos, netos, enfim, teve tantos e tantos descendentes que eles viraram uma tribo que cresceu na região de Jerusalém. Segundo o mapa da época, essa região ficava inclusive pertinho de Belém, da tribo de Judá, onde Jesus nasceu. Foi então que o rei Herodes descobriu que o menino Jesus havia nascido em Belém e, com medo de perder esse poder político, mandou matar todas as crianças da região. Esse episódio triste ficou conhecido como o Massacre dos Inocentes. A pintura de Portinari mostra essa Raquel, essa ancestral, chorando pelos seus descendentes, crianças inocentes mortas e perseguidas por políticos. A Bíblia diz que finalmente as pessoas entenderiam por que ela quis chamar o seu filho de Benoni, filho do sofrimento, porque ele veria a sua descendência ser torturada e morta. Em Mateus 2,16, a Bíblia diz que então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá. Era Raquel, um grande lamento, chorando por seus filhos e não querendo ser consolada, porque os seus filhos já não existiam mais. Veja bem, o Massacre dos Inocentes comoveu o pintor esquerdista Cândido Portinari. E ele pintou essa cena triste, com uma mulher cercada por várias crianças mortas ao redor. Mas, infelizmente, esses casos já não comovem mais os nossos comunistas de hoje. O governo Lula está transformando o assassinato intrauterino de bebês até o 9º mês em uma questão de política pública no Brasil. A resolução 258 do CONANDA, que fala sobre casos como aquele que nós investigamos aqui em Santa Catarina na CPI do aborto, foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, escancarando de vez a posição desse governo sobre o extermínio de inocentes, no ventre inclusive. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro que na época da campanha a gente não podia dizer que Lula era abortista. E agora estão aí as políticas públicas dele. Olha só, o documento do CONANDA havia sido suspenso a partir de uma liminar solicitada pela senadora Damares, mas foi validado por uma medida cautelar do desembargador Ney Belo do TRF1. Juristas que foram consultados, por exemplo, pela Gazeta do Povo, classificam essa normativa como ilegal e destacam vários trechos da decisão que indicam o enviesamento ideológico do juiz com relação a isso. De pronto, a secretária da Criança, sim, a secretária da Criança do Ministério dos Direitos Humanos do Lula, a secretária da Criança, determinou a publicação imediata da resolução para que entrasse em vigor no mesmo dia. A mesma que havia se posicionado contrária à resolução deu ordem para que fosse publicada a toque de caixa. Então, de tudo isso que é tão impressionante, a pressa é ainda mais impressionante. É a mesma pressa que Herodes tinha para matar o maior número possível de crianças no massacre de inocentes. Esse movimento da secretária escancarou o jogo de cena mentiroso promovido pelo governo Lula para tentar se livrar das críticas. Como eles tinham 15 conselheiros indicados, 13 votaram contra, mas 2 se omitiram, permitindo então que os representantes da sociedade, ou seja, as ONGs, controladas por feministas, obtivessem a maioria dos votos e conseguissem aprovar essa resolução abortista. Com isso, meninas e adolescentes poderão ser submetidas mesmo sem o consentimento ou conhecimento dos pais, elas poderão ser submetidas ao traumático procedimento de abortamento. E as pessoas falam de um abortamento como se fosse algo que liberta, que tranquiliza a mulher. E se esquecem do sofrimento da mulher, da pintura de Portinari. Como poucos sabem,
em estágios avançados da gestação, como no caso que a gente investigou aqui na CPI catarinense, o aborto consiste em realizar a morte do bebê e depois o parto de um cadáver, já que o bebê que foi morto precisa sair de dentro da mulher, ou por via vaginal ou por cesárea. Obviamente, o parto de um bebê morto é mais difícil do que interromper a gravidez e tirar um bebê vivo. Aliás, a pergunta que fica é, se dá para interromper a gravidez tirando o bebê vivo ou morto, por que preferem matá-lo? Apesar de não ter força de lei, a nova orientação do CONANDA pode sim ser seguida pelos conselhos tutelares, hospitais, pelos outros serviços públicos, obrigando, inclusive, o envolvimento dos estados e municípios, criando insegurança jurídica aos profissionais da saúde e demais servidores públicos envolvidos. Pois sabemos que grande parte deles tem objeção a essa prática. A maioria das pessoas não quer realizar um aborto. A maioria das pessoas não quer elas mesmas colocar a mão e sujar suas mãos de sangue em procedimentos como esses. Então, é nisso que a esquerda está transformando o Brasil, numa grande tela de sofrimento de Cândido Portinari. Um Estado que atenta contra o seu próprio futuro, promovendo o extermínio dos seus membros mais indefesos. Um Estado que quer a morte dos seus próprios descendentes. Na história bíblica, nós vemos que Raquel chora e agoniza a morte dos seus descendentes. Ela sofre porque seus descendentes morrem precocemente, porque essas vítimas inocentes são perseguidas. Como nós poderíamos classificar um Estado que promove a morte dos seus próprios cidadãos? Eu não sei você, mas eu, Ana, sou mulher. Talvez muitas mulheres estejam aqui me assistindo, assim como Raquel também era mulher. E para mim, a morte de crianças inocentes é motivo de clamor e sofrimento, e não de comemoração, e muito menos de política pública.